o ministro da Justiça, que é o Lewandowski, e o PGR, que é o Paulo Gonet. Por que não pode ser o Paulo Gonet e tem que ser o Bessias? Porque o Paulo Gonet tem que continuar como PGR. E tem que continuar como PGR porque um PGR que não esteja encalacrado com os Estados Unidos, ele mesmo indicado por Lula, ele pode vir a entrar com uma revisão criminal. O ministro da Justiça, que é o Lewandowski, e o PGR, que é o Paulo Gonet. Por que não pode ser o Paulo Gonet e tem que ser o Bessias? Porque o Paulo Gonet tem que continuar como PGR. E tem que continuar como PGR porque um PGR que não esteja encalacrado com os Estados Unidos, ele mesmo indicado por Lula, ele pode vir a entrar com uma revisão criminal dos casos do 8 de janeiro. E como o prazo prescricional da revisão criminal é de 2 anos da descoberta dos fatos novos, e os fatos novos já são muito conhecidos, quer dizer, imparcialidade do Moraes, quer dizer, falta de direito de ampla defesa, um monte de coisa. Então, se o PGR atual sai, que é o Gonet, se o PGR sai, que é o Gonet, e entra outro, pode ser que entre com uma revisão criminal. Mesmo que não ganhe, é uma vergonha, que é o PGR pedindo revisão criminal e acusando o anterior. Portanto, só resta o Bessias para ir para o STF. Eu vou parar por aqui porque eu estou atrapalhando a audiência. Atrapalhando? Por quê? Atrapalhando a audiência? Por favor, Vossa Excelência. Imagina, quem sou eu? Bom, como você disse, é um jogo já de carta marcada. Evidentemente, o Jorge Messias está indo para lá para cumprir um papel, assim como cumpre hoje o Zanin, por mais que o Dilma desineligibilizado diga que não é meu amigo, foi meu advogado, trabalhou para mim e trabalhou tão bem que mereceu a vaga no STF. E como você mesmo, por 2 ou 3 oportunidades que a gente conversou, você falou, o Zanin, na verdade, é mais preparado que esses que estão aí já, né? O próprio Toffoli e o Jorge Messias, que agora estão entrando. Eu vou deixar fora desse contexto aí o Flávio Dino, porque já ouvi, já li em vários lugares, Pavinato, e Geise e audiência, que ele pode deixar o STF para regressar à política. Então, eu ainda não consegui entender a estratégia, para onde ele iria, se de repente iria disputar de novo o governo lá no Maranhão para tentar... E os amigos estão incentivando, né? As pessoas Isso, próximas ali ao Dino. Quem está ao redor dele ali, né? Os asseclas. Isso. E eu não sei se isso seria para blindar tudo que poderia vir a se saber no estado do Maranhão com a ausência dele, né? E de quem está lá hoje, ou se simplesmente é marcar território para que eles um dia voltem. Porque a grande verdade é que eles já estão enxergando a derrocada deles, e essa colocação do Messias lá, embora seja só cumprir tabela, porque o Barroso saiu, o que eles estão de olho e vão tentar forçar é a troca da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes. Porque aí garantiriam no longo prazo a maioria, sempre 6-5, com um risco só, o impeachment de Moraes. Aí esse jogo viraria para o próximo presidente. É aguardar. Tudo isso é movimentação de tabuleiro que a gente não consegue, pelo menos nesse momento eu não estou conseguindo ver o futuro da estratégia deles. Eu vou dizer aqui que o Gilmar Mendes ninguém aposenta antes do tempo. Eu também acho que não. Ninguém aposenta antes do tempo. Acho que o ponto da política, porque é isso que o STF tornou-se, né? Tornou-se político. O Pavinato e o Caivano já trouxeram para cá. O que eu acho que é interessante da gente pontuar dessa indicação do Messias é que seria oficialmente a corte contra a liberdade de expressão, especificamente nas redes sociais, de maneira muito mais intensa, porque dos grandes feitos do AGU é justamente falar contra as redes sociais, contra as big techs. Ele fala que um país continental, ele deu essa declaração no começo do ano, dizendo que um país continental, 200 milhões de habitantes, não pode mais se conformar com a enorme dependência
inteligência tecnológica que temos hoje. Então, quer dizer, para o Messias é um problema que a comunicação brasileira, que sempre foi o quarto poder desse país, agora finalmente seja democrática. Agora qualquer pessoa pode acessar a internet, qualquer pessoa pode acessar uma informação, mas mais do que isso, qualquer pessoa pode falar na internet, pode criar os seus próprios canais e construir ali os seus grupos políticos de acordo com as suas familiaridades de ideias, as suas similaridades de ideias. Então seria ali oficialmente a corte contra rede social, tendo em vista aquele julgamento do Marco Civil que aconteceu há alguns meses atrás, tendo em vista as próprias falas do Luiz Roberto Barroso nos últimos. Então a gente estaria trocando, né? O Barroso sempre falou não só sobre regulação das redes sociais, mas também sobre a inteligência artificial. Sim. Eles já estão trabalhando e estudando para censurar também a forma como a inteligência artificial vai trabalhar, vai funcionar. Então seria ali a coisa oficial. Certamente esse peso no Messias é importante para a corte, mas pior que isso. Isso estaria sinalizando aos Estados Unidos, que está de olho, sim, em tudo que está acontecendo aqui no Brasil, que, olha, eu não ligo para aquela primeira carta do Donald Trump, onde ele foi muito claro. Ele deixa grafado que os ataques que o Brasil promoveu às empresas americanas de tecnologia. Isso. Então, se eu estou pegando o Messias e dando a ele esse cargo dentro do STF, substituindo o Luiz Roberto Barroso, além de fazer uma sinalização dentro da corte, eu sinalizo para o mundo, sinalizo especificamente para os Estados Unidos, que eu não ligo para aquilo que o Donald Trump falou, que eu não ligo para nenhuma tentativa de acordo, para nenhuma tentativa ali de reunião, enfim, de zerar o conflito geopolítico. Ou seja, é mais um tom bélico, mais uma sinalização bélica que vem aí desse consórcio PT-STF. Aquela coisa de não ter uma sinalização positiva, é sempre o contrário. Sempre o contrário. Sempre de avançar um pouco mais. E eu vou pegar esses dois ganchos rapidamente, primeiro dessa sua fala e da fala anterior, a questão dos alunos, né? Quando você não tem alguém que pense por si só, que consiga fazer, né, uma conclusão, ter discernimento suficiente para perceber que o governo está te empurrando não é palatável, você tem essas pessoas para garantir que não só elas não pensem, como não tenham nenhuma alternativa para pesquisar, para fazer algo por sua própria conta. É realmente o comunismo implementado e ainda tem gente que diz que isso é devaneio. Bom, na sexta-feira, né, o até então ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, votou em favor da descriminalização do aborto no Brasil nas primeiras 12 semanas de gestação. Foi o último dia de Barroso no cargo de ministro, sendo que ele mesmo havia solicitado ao presidente da corte, Edson Fachin, o julgamento virtual extraordinário para julgar o caso. Em seu voto, Barroso acompanhou a relatora Rosa Weber e afirmou que a interrupção da gestação deve ser tratada como uma questão de saúde pública, não de direito penal. O placar está em 2 votos a favor da descriminalização. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.